no mês de fevereiro, estava eu fazendo meu devocional, e do nada, o Espírito Santo falou comigo assim: abra a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. Eu falei assim: que engraçado, Senhor. E Ele me mandou escrever, e eu fui escrever. Quando o pastor Felipe me convidou para estender... Cadê os carismáticos aí? Não. Não, no nome de Jesus. Não aconteceu nada, viu, igreja? Nada aconteceu. Cadê os carismáticos? Aleluia. Agora sim, carismático está na casa. Aleluias. Oh, aleluias. Quando o pastor, eu vim dar aula essa semana, eu já estava com a agenda para dar aula, o pastor falou assim: Lília, como está a agenda, você não quer esticar? Vou trazer uma palavra. Eu falei assim: Jesus, me ajuda, Senhor. Amém, pastor, fico. E eu falei, orando ao Senhor: Senhor, que palavra. E o Senhor me falou assim: volta lá naquele dia, no dia 6/2/2025, que eu falei com você. E essa é uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu confesso, irmãos, que já tem um tempo que Jesus vem falando comigo sobre posicionamento. E eu sei que começa, quando Ele fala sobre isso, Ele começou fazendo em mim, Ele está fazendo em mim. Mas Ele também tem me permitido distribuir isso, né? Falar sobre isso. Repartir a palavra sobre posicionamento. E eu falei: Senhor, como assim? E quando eu fui tomar banho hoje, eu fui meditando nesse texto. Eu falei: Senhor, para mim não faz sentido, mas para o Senhor é o que importa. E o Senhor falava: Senhor, mas posicionamento, o que, Senhor? Como assim? O Senhor falava comigo exatamente, e aí eu ouvindo os pastores falar de tudo que vocês estão construindo em Deus, um alargar das tendas, e exatamente crescimento, romper com as tendas, ampliar. O que cabia 100 tem que caber 500, o que cabe 500 tem que caber 1000, e o que é 1000 vai só crescendo. Você crê nisso? E com crescimento algumas coisas acontecem, as pessoas começam a olhar para quem está crescendo. Quem já fez pão sabe como funciona. Você prepara a massa, tem um tempo de descanso, que aí a gente acha até que esqueceu da massa, mas é o tempo da fermentação, dela crescer. E aí ela é sovada, não é verdade? Estou errada? Quem sabe fazer pão aí é assim? E aí quanto mais ela é sovada, mais cresce, não é verdade? E aí depois que ela descansa no recipiente, você vai colocar ela para assar, dá aquele belo pão. Uau, macio, gostoso, com manteiga. Lá em Minas ainda a gente fala com um cafezinho, não é verdade? Que é de Deus, coisa que tem no céu. E não é diferente com o povo de Deus. Toda vez que o povo de Deus começa a crescer, algumas afrontas, levantes, começam a acontecer. Mas tudo bem, nós já sabemos disso. E está tudo bem, nós sabemos que o Senhor é conosco, e vamos avançar e vamos romper. Só que algo me chama atenção nesse texto, e você provavelmente já ouviu, já leu várias vezes. Conta a história de 3 rapazes que se posicionaram naquele tempo. O texto vai contar a história de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Vamos à leitura. Livro de Daniel, capítulo 3, versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Eu quero parar por enquanto por aqui. Qual que é o contexto disso? Nabucodonosor constrói uma grande estátua, e é lançado um decreto que todos que olhassem do reino tinham que olhar para aquela estátua e se curvarem diante daquele Deus que Nabucodonosor construía. Ele queria que todos que participavam, todos aqueles que estavam debaixo da sua autoridade, se curvassem diante daquele Deus. Mas existia um grupo de homens, rapazes, que tinham sido trago
da sua terra natal e levado para ali, que conheciam o Deus vivo. Lília, como assim? O que você quer nos dizer? O Sadraque, o Mesaque e o Abdenego não querem se curvar. Eu quero te convidar para um lugar em Deus de posicionamento. A igreja do Senhor está sendo convocada por Lília? Não, pela palavra, pela presença, pelo próprio Espírito de Deus. É tempo de se posicionar diante de Deus. Não pense você que os dias... Eu sei que nós desejamos sempre viver uma vida tranquila, não é verdade? Uma vida pacata, em que eu saio do meu trabalho, vou para minha casa, vou para o meu culto de domingo, de quinta, e está tudo bem, eu não me envolvo. Mas o Senhor está nos convidando a viver uma vida extremamente posicionada. Sabe o que significa posicionamento? Escolher um lado. Quando eu escolho um lado, posicionar... Ah, Lília, eu fiquei na dúvida. Não, quem está na dúvida já tem um lado. O Senhor está nos convidando a um posicionamento. Lília, mas é tão difícil, né? Não, irmão, deixa eu te contar algo. A convicção de que quem é o nosso Deus transforma esse pensamento, que tem medo, temor. Mas essa noite tem pessoas que aqui estão, que precisam entender algo. Está faltando um posicionamento. Endireita o corpo. Como diz minha avó, firma a carcaça. Firma o corpo, se posicione. É hora de posicionar em oração, em submissão à palavra de Deus. É um tempo de se posicionar no reino, em dizer: a minha vida é do Senhor, a minha casa é do Senhor, e eu não abro mão disso. Eu não negocio a minha fé, eu não negocio a minha vida com Cristo, o meu relacionamento com o Senhor. Ah, mas vão te abandonar. Eu não negocio. O meu relacionamento com o Senhor é primazia na minha vida. Eu posiciono hoje e saio de um lugar de dúvida. O lugar que eu escolho é estar diante do Senhor, para o que Ele decidir. Esses 3 rapazes vão dizer a Nabucodonosor: se Deus nos livrar, amém. Se Ele não nos livrar, nós não nos curvaremos ainda assim. Nós encontraremos com o nosso Senhor. Posicionamento deixa o inimigo descontrolado. Posicionamento assusta o nosso inimigo. Sabe o que acontece? Nabucodonosor fica enfurecido. O texto vai dizer que ele fica enfurecido. Algumas versões vai dizer ele enfurece. Por quê? Por alguém que se posicionou. Igreja do Senhor. O Senhor está nos chamando a esse lugar, porque às vezes o que falta é só uma decisão em dizer: eu sirvo ao meu Deus e eu não negocio o princípio. Independente do que me aconteça, eu não largo a presença. Independente do que me venha, o Senhor é primazia na minha vida. Sabe o que isso acontece? Estremece o inimigo. Posicionamento abala o inimigo, a ponto dele ficar enfurecido, mas nada vai para nem ameaça de morte, nem ameaça de morte. Lília, isso é muito sério. É a escolha de um lado, é escolher um posicionamento em Deus. O Senhor nos chama para esse tempo, para um lugar de nos posicionarmos nele. Uma igreja posicionada vive o sobrenatural, o extraordinário de Deus. Lília, mas ninguém está abrindo porta para outras pessoas, mas para aqueles que estão posicionados as portas são abertas. Lília, mas ninguém está fazendo, não sobra o nome, mas aquele que se posiciona em Deus, o nome dele é soprado em grandes mesas. Ei, sabe o que está nos faltando? O posicionamento. Porque ao primeiro vento, ao primeiro rugir dos dentes do inimigo, a nossa atitude é o quê? Parar, voltar para trás. Mas deixa eu te falar, não renda-se à ameaça do inimigo. Eu não sei quais têm sido os desafios que você tem enfrentado nesses dias, mas deixa eu te falar, mantenha-se firme no posicionamento em Deus. Lília, mas ninguém está crendo. Você crê? Posicione-se. Deus falou, Ele cumpre. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Permaneça firme. Algo me chamou a atenção que o pastor Felipe disse aqui, sobre se mover quando os céus
se moverem. Ele rapidamente falou isso. E é isso que eu quero te dizer. Não ande segundo a sua vontade, ande segundo a vontade do Senhor. A nuvem se moveu, se mova. A nuvem parou, pare. Lírio, o que é? Não fique preocupado com o que o outro do lado está fazendo. O tratamento de Deus com cada um de nós é individual. O chamado é pessoal e intransferível, sabia? Alguns de nós precisamos assumir a responsabilidade daquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos e dizer: o Senhor me chamou para isso. O que o meu irmão A está fazendo não me interessa, o irmão B não. Eu estou fazendo o que o Senhor me chamou. Estou posicionado na linha que o Senhor me chamou para estar. No lugar certo. Mas Lília, você disse que o posicionamento descontrola o inimigo. Gera sim uma revolta no nosso inimigo. Ele não consegue entender o que acontece. Quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais a cor, mais avança. Quanto mais ele tenta oprimir, mais você é alegre. Sabe por quê, irmãos? A nossa alegria e a nossa fé não está condicionada ao que as mãos do Senhor podem nos dar. É quem Ele é. E Ele nos chamou para ser filhos dEle. Ele nos fez filhos. Nos tornamos filhos, co-herdeiros com Cristo. Então eu sei quem eu sou em Deus. Sabe quando você olha para uma pessoa e fala assim: engraçado, fulano nem parece estar passando aquela luta toda? É porque ele entendeu o posicionamento. Eu sei em quem eu creio. Eu sei em quem tem crido e por mim ele vai se levantar. E se ele não me livrar aqui, eu estarei com ele e está tudo certo. Mas eu não saio do meu lugar de posicionamento nele. Ah, estou ameaçando. Esse negócio de fazer oração aqui no serviço, o povo não está muito satisfeito não. E aí se eu fosse separado, não para. O Senhor me chamou para estar aqui e anunciar a verdade dEle. Então eu consigo. Ah, mas vão te mandar embora. E que me mande embora, porque quem me mandou fazer vai me sustentar. Se Deus falou, eu vou obedecer. Ponto final. Estou posicionado. Sadraque, Mesaque e Abdinego está dizendo aqui, ó: eu não me rendo a outro Deus. A outros deuses nós não nos curvaremos. Se é a fornalha que tem, então nós entraremos nessa fornalha. Se vamos viver ou se vamos morrer. A Bíblia, lá na frente, Paulo vai dizer que o morrer para mim é lucro. Já tinha um anúncio aqui com esses rapazes. Se o Senhor nos salvar, aleluia. Se Ele não nos livrar agora, nós estaremos com eles, irmão, com Ele, irmãos. E algo sobrenatural começa a acontecer. Eles não negociaram a fé. Eles não negociaram o princípio. Seja em Jerusalém, seja na Babilônia, seja onde estiverem, eles não negociaram a sua fé. Eu até posso ser escravo, mas a minha fé me faz livre. O amor pelo Senhor, ele é inegociável. Vamos continuar a leitura. Nabucodonosor fica tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abdinego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o de costume. 7 vezes mais do que o costume. Essa fornalha que já tinha algo, a ponto de que, quando aqueceram ela, queimava ela foi aquecida muito mais. Gente, eu fico só imaginando. A Bíblia não fala, tá? Mas é a minha mentalidade aqui pensando. Eu fico imaginando aqueles homens olhando o povo aquecendo, e coloca lenha, e aquece a fornalha, e ela fala assim: agora a gente vai matar, vai acabar, vai parar. Eu duvido deles não se renderem agora, e eles olhando plenos. Gente, eu imagino a plenitude de Sadraque, Mesaque e Abdinego, olhando assim: olha que incrível, nós vamos pegar um calorzinho agora. Vamos pegar um bronze, vamos ver como é que vai ser isso aí. Sabe por que eu estou te falando? Você fala assim: poxa, Lília, culto fé. Até eu falei: poxa Deus, culto fé podia ser um negócio mais legal. Mas sabe, irmãos, eu entendi algo, que o Evangelho é cruz. O que eu quero te dizer com tudo isso? As adversidades, elas virão. O próprio Cristo deixou: no mundo vocês teriam aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu e nós também venceremos. Porque tem gente que já está passando esse lugar, já está nesse lugar de ser lançado numa fornalha, e está assim: Lília, está difícil, parece que depois que eu me posicionei em servir a Deus, parece que ficou pior. Não ficou não, irmão, ficou melhor. Como pode, Lília, ser melhor? É melhor porque agora é o lugar de
viver o sobrenatural de Deus. Quem está posicionado vai desfrutar de experiências sobrenaturais com Deus. A Lília, está sendo difícil, irmão, comece a sorrir, comece a glorificar a Deus, porque o Senhor está te esticando, está te fazendo crescer, alargando a sua fé. Posicione-se no Senhor. E ele ordenou que aquecesse 7 vezes mais do que costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os atirassem na fornalha, em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calçados, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extremamente quente. A ordem do rei era que era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abdenego. Perceba algo: as chamas eram tão altas e quentes que queimaram e mataram, consumiram os soldados que lançavam aqueles homens. Aqueles que foram os algozes, aqueles homens pegaram, eles morreram. Imagina a cena, eles jogando Sadraque, cai morto. Sadraque, Mesaque e Abdenego plenos, vestidos, entrando dentro da fornalha, e algo sobrenatural começa a acontecer. Quando eu te falo sobre ser posicionado, é ser sim ou não. Com Deus, eu não negocio. Em Deus, eu sei que eu tudo posso. Do Senhor vem a minha força. Do Senhor vem o meu socorro, do Senhor vem o escape, o livramento. Com o Senhor viverei o sobrenatural. Quer que eu viva, quer que eu morra, eu viverei o sobrenatural. Em Apocalipse 3, 15 e 16, vai falar sobre aquele que é morno, o Senhor vomitará. Você precisa escolher um lado. Aqueles homens escolheram o lado de permanecer crendo, mas nós já vamos te lançar, não tem problema, eu sigo crendo, estou posicionado, eu não mudo o meu posicionamento, meus olhos mantêm no Senhor, quero o que Ele fizer, eu viverei o que Ele tem para mim. O ambiente era de pessoas que se prostraram diante de uma estátua, mas Sadraque, Mesaque e Abdenego não fizeram, posicionaram e adoraram ao único Deus. Quando nós vivemos com um cristão, vive experiências diferenciadas quando se posiciona. O cristão posicionado é notado assim como uma candeia, que não pode ser escondida quando acesa debaixo de uma mesa. Aquele crente posicionado, ele é colocado em evidência. Lília, é para que os outros vejam e saibam? Não, irmão, não é para engrandecer o seu nome, é para engrandecer quem Deus é. Quando sou alguém posicionado no reino, as pessoas começam a observar ao redor. Eu sempre pergunto para os meus alunos assim, e vou perguntar para a igreja: quem aqui antes, não precisa, irmão, fazer um burburinho não, mas quem aqui antes de Jesus era barraqueiro? Você sabe o que é barraqueiro? Aqui tem essa palavra? Tem, né? Sabe o que é barraqueiro, né? Tem outro nome aqui? Olha que legal. Saragaço, é isso mesmo? Quem é que era um saragaço antes de Jesus? A irmã teve coragem, levantou a mão. Quem mais, gente? Levanta a mão aí. Teve uma lá que fez assim: Seara era, irmã? Com essa cara de anjo? Não é possível. Mas sabe o que mudou nessas vidas? Posicionamento. E sabe o que acontece quando alguém se posiciona? Quem conheceu ela antes vai olhar e falar assim: vai embarracar agora, vai saragar agora, vai agora. Aí ela plena. Como assim você não vai surtar? Não, eu me posiciono num lugar de paz. Eu me posiciono, sou aquele que leva a paz, não sou aquele que divide. Eu sou aquele que ajunta, não que espalha. Uma nova história, posicionamento.
Aqueles homens são lançados na fornalha porque posicionaram em não se curvar diante de outro Deus. Eles disseram: nós não adoraremos a outro Deus. Então eles são expostos. Todo o reino começa a olhar e falar assim: mas imagina, tá? Com a minha mente, mas eles são bobos, né? Era só curvar, o que custa ajoelhar? É o que muitos vão dizer. O que tem? É só falar que não é crente. O que tem? É só deixar para lá. O que tem? É só um negocinho, dar um jeitinho. Deixa eu te falar, um cristão posicionado, ele vai ver coisas sobrenaturais. Sobrenaturais. Ah, mas o que tem? Ninguém está vendo. Ninguém vai saber. Não precisa que os outros vejam, o nosso Deus está vendo. E eu vou te contar, irmão. O crente, quando ele não é posicionado, parece que quando você faz um negócio errado, todo mundo descobriu. Os outros vão fazer, mas você não pode, porque você é visto. Eu imagino aquele povo pensando e olhando assim: gente, mas esses meninos vão morrer de graça. É só dar uma ajoelhada e curvar diante dessa estátua. Vai mudar o que na vida deles? Vai mudar que eles negociariam um princípio. E nós não negociamos princípios. Princípios não são para serem negociados, são para serem vividos. Eu não negocio. E eu vou te contar uma coisa: está chegando o dia que nós vamos precisar estar tão posicionados, que eles vão dizer assim: vocês vão continuar servindo a esse Deus? Nós vamos dizer: continuaremos servindo a esse Deus, não importa o que nos aconteça, a Ele a honra, a Ele a glória, eu só me curvo diante do meu Deus, nada vai me fazer mudar de ideia. Ah, mas se eu fosse você, largava esse marido seu, porque esse marido seu conversa fiado demais. Você vai falar assim: não, minha irmã, deixa eu te falar, eu entendi quem eu sou em Deus, e a palavra diz que a mulher sábia santifica a sua casa, e eu estou posicionado, e a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha família viveremos para a glória de Deus. Ah, mas essa empresa sua, porque aqui no Brasil, se você não sonegar impostos, não cresce. Pois eu não vou sonegar, porque eu sei em quem eu tenho crido, o meu Redentor vive, e Ele me deu uma palavra, e eu viverei debaixo dessa palavra. Não negocio princípios. Eu estou citando coisas que pode ser que aconteça comigo e com você, e são coisas tão simples. Perceba que era só ajoelhar. Qual que era o problema? O problema está em se render à adoração a outros deuses. Ah, mas o que tem? Você está na igreja, mas você fazer uma coisinha errada, e ninguém está vendo, seus pastores não estão vendo. Não, eu entendi quem eu sou, eu tenho uma identidade em Deus. Eu estou posicionado no lugar que o Senhor quer me usar. Eu não vou negociar. Você vai me ouvir enquanto eu tiver o tempo aqui, falando várias vezes: ei, cristão, seja alguém posicionado em toda a esfera da sociedade, no seu trabalho, na sua empresa, na faculdade, na escola, aonde estiver, na sua família. Seja um cristão posicionado diante do Senhor. Não negocie princípios. Perceba o que acontece: eles são lançados na fornalha, com as suas roupas, amarrados. E aí o texto já vai começar a dizer que houve alguma coisa acontece. Mesmo que seja exposto a uma realidade que você não queira, mas o seu posicionamento atrai a atenção dos céus. O 24 vai dizer assim: mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Perceba o que começa a acontecer, meu irmão. Eu começo a ficar aleluiado quando eu leio esse texto, porque é lançado 3 amarrados. Aquelas roupas, quando queimasse, era para impregnar na pele. Só quem já teve algum nível de queimadura sabe como aquilo poderia ser doloroso. Como alguns vão dizer, eles não iam nem ver morrer, Lília. Mas eles são lançados. Primeiro não negociam, são lançados naquela fornalha amarrados. A única coisa que solta são as amarras. Ei,
Você está preparado para ser livre nesse tempo? Aquilo que te oprime, aquilo que vem como pressão sobre a sua vida hoje, é quebrado, é queimado, é desfeito, é livre. Lília, mas estou na fornalha. Mas deixa eu te falar, irmão, estou passando uma prova, estou passando luta, mas eu estou andando em meio ao fogo, em meio ao caos, e tem o quarto homem que está na fornalha. Ele não nos abandona, seja onde estiver. E as pessoas começam a olhar o que está acontecendo. Era para ter morrido, já era para ter parado, mas eles, por não negociarem, o Senhor, o próprio Deus começa a passear. Ei, Ele vai te pegar. As pessoas vão achar que vai. Olha, irmão, começa a andar, a desfrutar da presença. Ah, está difícil, mas por que você não pirou? Você está com a cabeça ruim? Tô não, Jesus está comigo. Jesus passeia nessa forma, mas está muito difícil. Jesus está no barco, Jesus está aqui, o quarto homem, a ponto de Nabucodonosor ficar desesperado. Mas nós lançamos 3. Posicionamento de 3 homens altera a física, altera a realidade. Nunca mais se ouviu falar de alguém que entrou no fogo. Eu pelo menos nunca ouvi e saiu ileso. Aqueles homens começam a viver o sobrenatural de Deus. Nada lhes acontece, dano algum acontece ao seu corpo. E aquilo que eles disseram, se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não, amém. Ele pode até não te livrar da fornalha, mas Ele caminha com você dentro da fornalha. Sabe, irmãos, um tempo muito difícil e eu já estou encerrando, que eu e a minha casa sofremos, nossa família passou num luto. E teve uma tarde que eu sentei assim, comecei a chorar e falei, Jesus, nossa casa está passando um luto. Minha avó faleceu, a mãe da minha mãe. Em 2 meses a minha mãe perdeu um irmão e a mãe. Foi muito difícil. E eu lembro que eu ficava assim, Senhor, que luta. Parece que nós estamos sozinhos, ninguém vem aqui cuidar de nós. A gente tem que lidar com o luto, Senhor, de uma maneira que a gente não sabe lidar. Tem misericórdia, Senhor, ninguém vem cuidar, cadê, Senhor? E aí naquele dia o Espírito Santo falou comigo. Ele falou assim, ninguém, Lília? Todos os dias eu venho estar com você, todos os dias eu tenho consolado vocês, a porção diária tem vindo. E aí eu entendi, o quarto homem está na fornalha, eu não estou sozinha, o Senhor está aqui. Deixa eu te falar, talvez você veio para esse culto pensando, eu quero uma palavra, que hora que o Senhor vai me livrar dessa fornalha? Eu falei assim, irmão, não se preocupe, se você entrar num lugar de dificuldade, o quarto homem passeia na fornalha com você. Se você passar por um lugar, por um deserto, Ele está com você, Ele não te abandona. O Senhor caminha contigo, comece a andar. Você, eu sei que estás aqui, Senhor, eu sei que o cenário não combina com a promessa, eu sei que o que eu estou vendo não é coerente com aquilo que o Senhor disse, mas se o Senhor está aqui, eu creio em dias melhores. Se o Senhor está aqui, eu tenho convicção que eu viverei a bondade do Senhor. Independente, irmão, Ele é contigo. Vai vir dias difíceis, virão, mas lembre-se, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, deixa eu te falar, mas seja alguém posicionado. Não negocie a sua fé, não abra mão dos princípios bíblicos. Quem não abre mão, quem se posiciona, vive o sobrenatural. E todos verão e saberão que foi o Senhor quem trouxe o livramento. Todos verão e saberão que foi pela mão poderosa do Senhor que veio o escape. E todos verão e saberão que a sua casa serve a um Deus todo-poderoso, que alguém não se dobrou diante de outros deuses. Fique de pé. A fornalha não é o fim. A fornalha é o lugar de experiências com Deus. O Senhor nunca abandonará os seus filhos. E eu te convido nessa noite a voltar o seu pensamento ao Senhor.
e entender e fazer um compromisso com os céus. Você que está nos assistindo também a fazer a mesma coisa. Faça um compromisso hoje. Lília, mas eu já aceitei Jesus, eu já me batizei. Faça hoje um compromisso com o Senhor. Senhor, eu estou posicionado na onde o Senhor me mandou. Senhor, eu não negociarei a presença. Eu não negociarei, não me curvarei a outros deuses, não irei após outros deuses. Haja o que houver, eu desfrutarei da tua presença. Meus irmãos, eu não sei você, mas é precioso quando nós olhamos para esse texto e percebemos que todo aquele povo fica admirado em ter lançado 3 e ter 4. Deixa eu te falar, as pessoas olharão para a sua história, para a sua vida, para a sua realidade, vão dizer: o que aconteceu? E aí você vai dizer: foi o 4º homem. Foi o Senhor. Quem é esse? O meu Senhor, o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Ei, eu não sei quais os desafios que você tem a enfrentar, mas uma coisa eu te digo: não negocie o seu relacionamento com o Senhor. Ah, Lília, as mesas, os amigos, não negocie o seu relacionamento com o Senhor. Você não estará sozinho, você não estará sozinha. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo nessa peleja, o Senhor é contigo nessa batalha. Você não está sozinho. Feche os seus olhos. Oh, amado da minha alma, obrigada. O Senhor passeia nos corredores, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus diz a você, minha irmã, meu irmão: eu nunca te deixei, eu nunca te abandonei. Abra os olhos e contemplem o meu agir, o sobrenatural de Deus. O Senhor, irmãos, é como eu vejo anjos passando pelos corredores. Oh, Jesus. Oh, Espírito Santo, que temor. É isso. Anjos ministradores passeiam neste lugar. Anjos ministradores passeiam neste lugar dizendo: ei, não está sozinho, não vai parar. Posicionamento atrai a atenção dos céus. Posicionamento atrai experiências profundas com Deus. É o mesmo que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Um Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. E Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens se trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deixa eu te falar uma coisa. Os alunos do Carisma viveram essa experiência durante essa semana. E o Espírito traz ao meu coração para dizer à igreja, nesse dia de hoje. O Salmos 91 vai dizer assim, ó: 1000 poderão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nada me atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo do ímpio. Se você fizer do Senhor o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordens ao seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que vocês não tropecem em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque Ele te ama.
Ele é o seu Pai. Eu só vim aqui nessa noite para, resumo, dizer: Ele é contigo, não está sozinho. Filho posicionado, deixa eu dizer, o Senhor tem visto as suas renúncias, o Senhor contempla as renúncias. Pelas águas, faz muitas fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento, e Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá